Alô, Baixada Santista, Sem Reação, chegando pela sua TV Com. Um prazer muito grande em contar com a sua audiência nesta segunda-feira, início de semana, e convidando você desde já a participar do nosso programa. Nesta segunda-feira, temos a presença do advogado, Dr. Aldo Santos Pinto, gentilmente vindo ao programa. Nós somos quase parecidos, né? Somos quase, mais ou menos a mesma feição. E a presença do médico Dr. Clemente. Olha, eu queria começar o programa com um vídeo. Eu acho que, na verdade, nós vamos mostrar o vídeo da Márcia Rosa, viu, Daiane? Gostaria que pusesse no ponto. Na verdade, o que acontece no país, né, nesse momento, é um destempero dos políticos de uma forma geral. Não é? Os políticos com esse estresse todo, quando eu digo políticos, digo legislativo, executivo, há uma cobrança, todo político é ladrão, há um questionamento, realmente o momento não é adequado, há uma crise institucional com a imagem do político, da pessoa pública, daquele que defende os interesses da sociedade. E no caso daqueles que são mais ligados ao PT, há naturalmente essa cobrança. Nós estamos também ouvindo do ministro Eduardo Cardoso. Acho que não era necessário passar o que passou, mas nós vamos falar daqui a pouco. Mas aconteceu na semana passada uma reunião em Cubatão com moradores de 2 bairros para tratar de questões de regularização latifundiária, que é o grande problema da cidade de Cubatão. E num determinado momento, a prefeita Márcia Rosa, da qual eu tenho o maior respeito, uma pessoa que conquistou 2 vezes prefeita de Cubatão, não conseguiu fazer a transformação que ela, quando vereadora, tanto pleiteava. A cidade não mudou, pelo contrário, os números ficaram piores, não é? Mas em determinado momento, do nada, ela critica a bandeira do Brasil. Ela diz que a bandeira do Brasil, ela não gosta da bandeira do Brasil. Você tem como baixar uma bandeira do Brasil para a gente pôr no vídeo? Ela diz que não gosta da bandeira do Brasil, porque diz que a bandeira do Brasil lembra a ditadura. Eu, particularmente, discordo plenamente do que ela... E você, Daiane, se você puder também levantar, quando foi criada essa bandeira, para que eu possa dar essa informação correta, mas eu discordo dela, pelo contrário, eu acho a bandeira do Brasil uma das bandeiras mais bonitas, né? E aí a prefeita Márcia Rosa, além de criticar a bandeira, ela diz que ela é contra a ordem e o progresso, a expressão ordem e o progresso. Eu até entendi, talvez a intenção que ela quis dar à frase, mas infelizmente ela foi deturpada, e o que ficou foi que a prefeita é uma revolucionária. Você percebe isso nas redes sociais. Nós estamos com o vídeo no ponto? Vamos primeiro colocar o vídeo, por favor. Não dou muito valor para a ordem e progresso, sabe por quê? Porque essa bandeira, ela me lembra a ditadura. Eu ainda prefiro a desordem com amor e com progresso. Todo mundo começa... porque assim, o Estado... Gente! Pode gravar, repito. Quer que eu repita? Eu não concordo com a ordem e progresso. Eu não concordo com a ordem e progresso. Olha, são 2 aspectos. Primeiro, ela diz que prefere a desordem. Não há desordem com amor ou sem amor, com paixão ou sem paixão, que sobreviva. A desordem, o próprio nome diz desordem. E aí, no final, a Márcia Rosa está tão, talvez, eu queria sugerir a Márcia Rosa que tome florais de Bach. Florais de Bach são muito recomendados. Alopatia. Como chama? Homeopatia. Alopático, quando não é... Homeopático, isso aí. Esse é homeopático. É homeopático, florais de Bach. Alopatia é a medicação em si, lógico. Eu sugiro que ela tome florais de Bach, ou também chá de flor de laranjeira, que diz que acalma bastante, ou aquela tradicional maracujina. Está muito nervosa. Clemente, ela perdeu o finalzinho ali, ela perdeu a estribeira. Boa tarde e obrigado pela participação. Obrigado, Augusto. Prazer estar aqui, ao Aldo, a toda a equipe. E agradecer você, telespectador, também. Eu acho que realmente não havia necessidade, né? De colocar essa colocação, assim, essa exaltação, inclusive. Até porque eu concordo contigo, viu, Augusto? Eu acho a bandeira do Brasil linda. Eu também acho. Muito linda. E essas estrelas
tem um significado, assim como tem na bandeira americana, né? Você tem os pontinhos referentes aos estados americanos. E ordem e progresso, independente já que existe, mas eu acho que é muito elegante, sim, no meio da bandeira. Eu acho... E não tem nada de ordem e progresso, não tem nada de ditadura aí. A bandeira que foi criada em 19 de novembro de 1889. Olha que... Que é o dia da bandeira mesmo. É o que é o dia da bandeira. Até eu não me lembrava, por isso que eu pedi para ela ver, porque não me lembrava qual era o dia da bandeira. Uma falha deste apresentador. Mas não é uma bandeira bonita? É linda, eu acho. Não é? Olha, coloca de novo. Como o hino brasileiro também. Como o hino nacional. Muito bonito. E temos o hino da bandeira também, que é muito bonito, não é? Que as pessoas às vezes se esquecem. Olha que bandeira. Acho que a Márcia Rosa estava... Será que é porque não tem vermelho na bandeira, doutor Aldo? Boa tarde, obrigado pela participação. Boa tarde, Augusto. Agradeço o convite uma vez mais, muito feliz. Parabéns a toda a equipe pelo novo cenário. Você não tinha vindo ainda com esse cenário? Não, é a primeira vez. Ah, que ótimo. Bonito. Eu tenho visto pela televisão, ficou muito bonito. E aqui eu estou me sentindo realmente aqui, nessa altura toda que nós estamos vendo ali no vídeo, né? Muito obrigado. Boa tarde também, doutor Clemente, uma vez mais. Com alegria, dividir a bancada com o renomado médico, conceituadíssimo na sua área. Fico muito feliz de verdade. Boa tarde, telespectador. Na minha opinião, a bandeira é linda. A bandeira brasileira é linda e ela fica muito bonita, ou mais bonita, para quem viaja para o exterior, porque dá uma saudade louca do país e quando você identifica as cores do Brasil em outras pessoas, você de imediato já identifica que aquela pessoa é brasileira, enfim. Ela é bonita. Mas o Ordem e Progresso não tem absolutamente nada a ver, na minha opinião, com ditadura. Muito pelo contrário, Ordem e Progresso se adequou à democracia brasileira, a democracia com seus pilares em ordem, poder judiciário em ordem, legislativo na bagunça que está hoje, mas o judiciário em ordem que dá, muitas vezes, o direito de muitos políticos terminarem os seus mandatos, cassados em algumas instâncias e essas decisões de cassação revogadas por instâncias superiores. Então, acho que a ordem ela está aí de acordo com a democracia. Você sabe que você está falando isso, aquela prefeita jovem de 25 anos... Foi. Ela já tinha sido cassada por 3 vezes e conseguiu se manter no cargo através de liminar. Não é? E ali tem 2 aberrações. Não é? Primeiro, como pode, nada contra a qualidade da menina, até bonita, mas não tem experiência nenhuma, né? Uma menina que vendia leite na porta, cuidava de um pequeno comércio, 25 anos, 24, 25 anos, sem conhecimento nenhum, mas aí tem uma aberração da natureza, né? O namorado, que era o candidato, foi impedido pela justiça e aí indicou a namorada. E aí está aí mais de 15 milhões de reais em desvios de um município que não tem sequer escolas adequadas. E governava ainda pelo celular, né? Pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp. Como é que pode? Né? Então, essas aberrações você colocou muito bem. Né? Quer dizer, o Estado de Direito, ele dá essas oportunidades nefastas, mas é um Estado de Direito. A justiça, as leis devem ser... seguidas, né? Essa moça não foi eleita pelo povo daquela cidade? Foi eleita e está sendo cassada pela justiça, justamente porque há uma ordem, a ordem do povo. O direito que o povo elegeu também esbarra na justiça quando ocorrem essas transgressões. Eu só queria te dizer o seguinte, nós tivemos um caso aqui da filha do Bagieri, que foi eleita prefeita em Peruíbe. Na urna constava o pai. É verdade. Porque não deu tempo de mudar a urna. Gilson Bagieri, né? Mas a moça que foi eleita, Milena Bagieri. Milena. Porque não dava tempo de mudar. Eu, particularmente, sou contra. Que as pessoas talvez soubessem que era... Muita gente nem se tocou. Talvez até nem foi divulgado como deveria ser. Então, são pequenos detalhes que nós precisamos nos ater para que uma reforma política no futuro possa coibir, né, doutor Aldo? Nesse caso aí, eu creio que até a divulgação
Pelo menos para aqueles que se atentam à notícia, a divulgação foi feita, né? O que restaria a verificar é até que ponto essa falta de informação para aqueles que não tiveram interferiu no resultado. Eu acho que isso é bem difícil. Eu acho que o mais coerente nesse caso aí, aproveitando comentar o que já passou, mas seria adiar a eleição a ponto de modificar todo o sistema, colocar a imagem correta do candidato, para evitar até a discussão, certamente a discussão por quem perdeu, né? De alertar, olha, eu perdi talvez por isso ou por aquilo. É verdade. Olha, só para a gente registrar aqui, quem criou o... Eu vou ler aqui um texto, só para a gente ter uma referência, né, o lema ordem... Opa! Esse notebook eu preciso trocar, porque tá me dando... O lema Ordem e Progresso, ele foi criado, aqui só para a gente poder registrar, tá aqui, ó. O lema Ordem e Progresso é inspirado pelo lema do positivismo de Auguste Comte. Não é? O amor como princípio e a ordem como base, o progresso como meta. Não tem nada a ver com... Márcia Rosa, uma professora, não pode cometer um deslize como esse. Agora, mostra só de novo o vídeo, por favor, da Márcia Rosa, porque ela poderia até ter essa opinião, mas não num lugar público, numa reunião com mais de uma centena de pessoas que estavam ali até, de certa maneira, querendo resolver um problema de moradia, de regularização fundiária, que é o grande problema que a Baixada Santista sofre. Pode soltar, por favor, meu querido? Não dou muito valor para a ordem e progresso, sabe por quê? Porque essa bandeira, ela me lembra a ditadura. Eu ainda prefiro a desordem com amor e com progresso. Todo mundo começa... porque assim, o Estado... Gente... Pode gravar, repito. Quer que eu repita? Eu não concordo com a ordem e progresso. Eu não concordo com a ordem e progresso. Olha, o conceito dessa bandeira foi criado pelo Raimundo Teixeira Mendes com a colaboração de Miguel Lemos, Manuel Pereira Reis e Décio Vilares. Olha, um outro tema que chamou a atenção ontem, né? Nós tivemos durante a semana, Clemente, o movimento que luta antipetista criado aí, que tem diversos líderes, que desenvolveram um balão inflável que sugere o Lula, roupa de presidiário e tal, e eles tentaram emplacar lá nós temos lá na Ponte Estaiada, a foto primeiro, tentaram emplacar lá na Ponte Estaiada em São Paulo, que é o fundo do cenário aí dos programas da Rede Globo, né? E num episódio, que inclusive saíram tapas e empurrões, e ele foi furado, esse balão, né? Gerou um boletim de ocorrência. O autor desse manifesto, desse protesto, alegou que custou R$12 mil, mas não apresentou a nota fiscal. Até um rapaz se intitula aí antipetista, tem um movimento forte na internet. Na Paulista, ontem acabou acontecendo um evento, e aí, por um descuido da natureza, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, desceu para talvez ir à Livraria Cultura, aliás, para ir à Livraria Cultura, possivelmente ele estivesse aos arredores, e foi identificado. Olha, veja só, pelo amor de Deus, é um absurdo o que fizeram com o ministro José Eduardo Cardoso, por mais que ele seja petista, por mais que possam haver discordâncias da opinião do ministro, mas me parece uma pessoa séria e que merece, no mínimo, o respeito das pessoas. Ele foi escrachado de forma pública. Nós devemos repudiar ações como essa, porque isso não é democracia, por favor.
Atenção! Todo mundo que está na livraria tem a obrigação de... Fala você! É uma manifestação bastante imprópria, né? Primeiro porque o José Eduardo Cardoso não responde a nenhum processo, é um ministro da Justiça, de forma elegante, continuou o seu trajeto sem esboçar nenhum tipo de reação. Mas nós temos que coibir isso, né, Clemente? Não dá para, por mais que se discorde da questão política, né? Eu concordo, eu acho que isso é uma falta de desrespeito, né? E na verdade não era a pessoa do José Eduardo Cardoso, né? Era o ministro, né? Realmente o repúdio era ao ministro, que realmente não tem nenhuma mácula até onde se sabe, né? Nenhuma suspeita também, não é fiscalizado por nada. Eu acho que ele tem... Não tem interferido, porque ele não podemos esquecer que ele é o chefe da Polícia Federal, não é? E independente da gente discordar de alguns pontos, né? Inclusive relativo à Polícia Federal, como você falou, eu acho que ele manteve sempre muito sereno, muito assim, convicto das posições dele, e realmente não vejo por que uma manifestação nesse sentido. E só valorizou a postura dele, viu, doutor Aldo? Que elegância, né? Porque é de tirar qualquer um do sério. Eu posso falar porque fui aluno dele na pós-graduação em Direito Constitucional, e ele é assim mesmo, educado, elegante, e em nenhum momento, em nenhuma aula, ele trouxe questões partidárias para dentro da sala de aula. Em nenhum momento ele tentou, nas aulas em que eu participei, cooptar ou doutrinar quem quer que estivesse lá dentro da sala de aula. O que eu vejo aí, na verdade, quando essa manifestação ela atinge um nível de desrespeito tamanho, ela ofende não só o ministro do Estado, mas ela ofende a democracia. Isso é desordem. Isso é desordem, isso não é ordem. Você tem todo o direito, como eles estavam ali, de se manifestar contra aquilo que eles entendem que estava equivocado, mas a partir do momento que eles largaram a sua manifestação e passaram a ofender o ministro da Justiça, isso é desordem, isso não é democracia, isso a gente não pode em nenhum momento apoiar. Olha, o ex-ministro José Dirceu prestou depoimento hoje na CPI da Petrobras. Ele, o presidente da Andrade Gutierrez, Otávio Marques de Azevedo e todos os outros 3 depoentes ficaram em silêncio durante a sessão da CPI que aconteceu nessa segunda de manhã. Ele foi acompanhado dos seus advogados. Na verdade, a CPI foi até Curitiba, mas ele começou 10 horas da manhã, mas em meia hora foi liberado porque ele se manteve em silêncio e disse que não iria se manifestar por orientação dos seus advogados. Eu acho que cada vez está se fechando mais o cerco. O Fernando Baiano, que é um dos operadores, está num processo de delação premiada muito avançada, deve fechar. E o juiz Moro esteve em São Paulo no sábado, numa subseção da OAB, ministrando uma palestra, e quando falou-se da delação premiada, eu achei muito interessante. Ele disse o seguinte: lógico que é uma traição. Acabou sendo um vídeo que... eu vi esse vídeo. Você viu? Lógico que é uma traição, mas é traição entre ladrões. Não é uma traição à Inconfidência Mineira e nem à Revolução Francesa, disse o ministro. Aliás, disse o juiz. O que eu também concordo. Eu acho que a delação premiada deve se... Ele fez uma observação interessante. É muito difícil pessoas que não estejam dentro desse grupo mafioso terem informações como aqueles que participam do processo. E essas informações, se me permite completar, elas não ficam só na base da acusação verbal, elas têm que encontrar um amparo de provas a partir desta indicação, para que elas sejam aceitas de maneira concreta dentro de um processo. E reais, né? E reais. Mas eu vejo ainda nesse assunto a seguinte observação. Eu estava lendo uma revista de automóveis e um jornalista teve a árdua missão de testar o novo Jaguar. Me permite falar o nome do veículo que eu preciso dar... Só que ao mesmo tempo ele tinha que conciliar esse teste com as férias do filho adolescente que queria ir para Saint-Tropez, na França. E ele falou: como é que eu faço agora? Porque se eu tiver que buscar meu filho, enfim. Ele falou assim, falaram para ele: ó, vai pela Itália. Ele falou: nem morto, lá pela Itália tem uma quantidade enorme de radares. Aí disseram para ele: nenhum deles funciona.
Então ele revela isso, que ele pegou o veículo para ser testado, pegou o filho dele onde tinha combinado e foi pela Itália e conseguiu chegar em tempo de curtir alguns dias de férias. Aonde é que eu estou querendo chegar com essa via Itália? Uma das preocupações da época do Mãos Limpas, lá na Itália, onde diversos mafiosos foram presos, é que tempos depois, pouco tempo depois, houve uma lei, eu não tenho acesso a essa lei, não tive acesso a essa lei, mas eu estou comentando o que eu li, em que se abrandou parte daquelas pessoas que estavam sendo acusadas e até condenadas. Meio que um acordo não de delação premiada, mas uma devolução de parte do dinheiro, e muitos deles acabaram, acho que 40% acabou ficando fora da prisão. Então, o que eu li também sobre o juiz Sérgio Moro é que ele ficou preocupado com isso, que não basta só esse procedimento agora. A parte posterior, e atenção, a parte posterior legislativa também deverá ser observada, porque uma nova lei poderá abrandar crimes, e a lei que abranda crime, ela retroage e beneficia todos aqueles que foram condenados por uma lei mais severa. Então eu acho importante que todos fiquemos atentos a essa questão legislativa. Uma nova lei, porventura, a ser criada, que abrande uma questão ou outra, ela vai beneficiar todos aqueles que estão sendo acusados e condenados. Talvez por isso ainda tem muitos dos acusados que vão permanecer em silêncio, talvez acreditando, penso eu, em alguma situação legislativa benéfica. Porque, com relação ao judiciário, creio eu, que será bem difícil reverter, pelo menos até então, não estão revertendo sequer as prisões preventivas. Eu acho que o governo tem tentado interferir, mas me parece que a justiça tem sido dura, né, também. Isso que o Aldo falou é real. A maioria dos países desenvolvidos tem esse sistema de delação premiada, que pode ser chamado de uma outra forma. Mas existe. A Itália é um desses países que continua ainda dessa forma, né? E como você comentou, eu vi essa fala do Sérgio Moro, está dizendo o seguinte: realmente não teria sido encontrado nada parecido com o que se encontrou se não tivesse tido essas possibilidades da delação premiada. E além disso, como o Augusto chamou a atenção aí, é a traição, sim, de bandido, e que não tem valor nenhum, mas para a democracia, para o país, tem um valor muito importante. Por quê? Tem dois aspectos aí. O primeiro é que as pessoas serão punidas desde que, de fato, encontradas provas concretas contra isso. Esse é um. Segundo, o retorno de dinheiro para o país. E, de fato, houve um retorno bastante grande, né? Você já beira aí a faixa de R$1 bilhão para a Petrobras. E isso tem um impacto muito positivo nas contas de uma empresa que está bem combalida mesmo. Então, você sabe que entraram mais 3 ações grandes nos Estados Unidos, hein? Contra a Petrobras. Tem, e vai perder. Você vê, a Camargo Corrêa já fez um acordo. Devolveu uma grana, hein? Uma grana. E provavelmente vai ocorrer com outras construtoras que estão envolvidas nesse sistema aí. Agora o Brasil realmente vai fazer um acordo com os Estados Unidos, com certeza não vai deixar chegar aos finalmente, porque ele vai perder isso aí. Doutor Aldo, eu já ouvi algumas pessoas, inclusive sindicalistas, dizerem o seguinte: essa caça às bruxas, às empreiteiras, só vai afundar o país numa crise maior do que ela já está vivendo, com demissões. A Tomé, a Queiroz, essas grandes construtoras, grandes empreiteiras que têm braço em tudo que é obra pública, e que a saída delas só vai aprofundar a crise. Como é que a gente se posiciona num caso como esse? O que não se pode perder é a tecnologia, é o conhecimento que essas empresas já adquiriram ao longo dos anos e que, por conta disso, empregam milhares e milhares de brasileiros, né? Isso não se pode perder. Há ainda aqueles que acham que a investigação não pode avançar. Não, ela pode sim avançar e tem que punir sim. Mas nós já dissemos aqui, em alguns momentos, que a punição aos responsáveis, pessoa física, ela tem que acontecer como manda a lei, e cuidado com a
punição com as empresas para que não se perca todo o conhecimento tecnológico adquirido e para que não se coloque também milhares e milhares de pessoas na rua sem ter outro lugar para se empregar, porque essas pessoas em nada tiveram de participação com qualquer tipo de conluio. Elas estão lá exercendo o seu melhor, trabalhando, ganhando seus salários e levando o sustento de suas famílias. Infelizmente há uma... Mas eu acredito que vai ter uma solução, sim, porque, por exemplo, a Camargo Corrêa fez esse acordo, mas ela vai pagar parceladamente, ou seja, para manter fôlego, como você bem chama a atenção, para dar suporte realmente à manutenção dessas pessoas que estão empregadas hoje. Agora, de qualquer forma também, tem outras empresas ocupando esses espaços. E existe uma intenção, eu não sei quando que isso vai passar, mas que se abra mais o mercado para empresas multinacionais de grande vulto, ou seja, já que elas foram vetadas numa série de obras públicas, que se abra para empresas que têm tecnologia para ocupar esses espaços, porque senão realmente vai ficar pior, né? É verdade. Olha, uma notícia triste, nessa madrugada de segunda-feira, de domingo, naturalmente, à 1h, 10 adolescentes aproximadamente causaram pânico a jovens que estavam na Praça das Bandeiras, no Gonzaga. Segundo informações do boletim de ocorrência, por volta da 1h, o bando investiu agressivamente contra quem estava no local, ameaçando e agredindo as vítimas. Os malfeitores fugiram em direção ao Canal 2. Olha, eu queria fazer aqui 2 observações. Não tem mais... nós temos um problema sério em frente à igreja do Imbaré, onde ali ficam moradores de rua, uma penca, inclusive com animais, onde foi a moça que estava passeando de bicicleta foi mordida, onde teve um caso agora recentemente de um cachorro dos moradores de rua que atacou um outro animal. Eu tenho informação, por exemplo, de uma pessoa que passa sempre ali e todo dia ela é ameaçada pelos animais desses moradores de rua. E aí, eu fiquei sabendo, não sei se é verdade, espero que não seja. Espero que eu esteja enganado e espero que a informação que tenham me dado seja inverídica. Torço muito para isso. Mas me informaram que o ouvidor público, Flávio Jordão, sugeriu que se dessem coleiras para os moradores de rua, para que os moradores de rua colocassem as coleiras nos animais soltos, porque realmente a situação ficou insustentável. Até por uma coisa curiosa, viu, doutor Aldo? Vários munícipes, quando vão com seus animais para passear na orla, são inquiridos pela Guarda Municipal. Mas os moradores de rua com os cachorros soltos, eles dizem que não podem... É uma incoerência, né? E aí, o que acabou acontecendo é que a prefeitura resolveu tomar essa atitude. De acordo com uma pessoa muito influente, que ouviu do ouvidor, nós vamos dar coleiras para os moradores de rua para que eles possam encolerar seus animais. Pode rir, que é piada. Não é piada, mas é como se fosse, né? Quer dizer, resolvemos o problema dos moradores e dos animais, Clemente? Eu concordo contigo, é totalmente incoerente. Se você não pode passear com o seu animalzinho dentro da praia, eu acho que está correto, por que da outra forma poderia ser? Acho que... E os animais, esses animais, eles ficam... Agora, esse é o fato. Aí nós temos o fato ali no Canal 5 também, há uma turma que fica ali, é inacreditável. A orla da praia é tomada por usuários de drogas. Você só caminhar na orla da praia que você vai sentir o forte, mas agora ficou uma coisa inacreditável. E esse caso, Praça das Bandeiras é o centro da cidade de Santos, não é? É um lugar que nunca eu imaginaria arrastão com mais de 10 pessoas.
Nós estamos chegando num ponto difícil de enfrentar. Eu estou imaginando o seguinte, a advertência, num primeiro momento, olha, só tem que ter uma coleira, tudo bem, mas a advertência ela serve tanto para o morador quanto para esse morador de rua, né? A advertência, ela existe. Ela é para todos. Eu só fico imaginando, se isso for verdade, quer dizer que eu pago o meu IPTU, eu ando com o meu cachorro na coleira, e o meu IPTU ainda vai comprar a coleira de quem nem é da cidade, de quem nem contribui com o IPTU e coisa. Existem situações de assistência social e situações... E temos um órgão chamado Codevida que poderia absorver esses animais. Justamente. Né? E com relação a esses ataques, eu acho que esses órgãos, esses pontos que são patrimônio da cidade, eles têm que ter segurança 24 horas. Ele não tem que ter segurança, não sei como é que funciona hoje, só em horário comercial. A vigilância, a segurança tem que ser 24 horas. E é um patrimônio. Ali é possível, porque ali tem um bonde que serve como orientação para os turistas. É turístico ali, Veja só, é lógico, a gente fica um pouco triste porque nós queremos a cidade cada vez melhor. Cada vez melhor, né? E eu sempre escuto, Santos é a cidade dos mais inteligentes, a cidade mais rica, para que você pode... Melhor qualidade de vida. Melhor qualidade de vida. Os índices da cidade são muito grandes. Então, penso eu que esse orçamento de 2 bilhões que o município tem, ele mais sirva para manutenção da cidade do que de investimentos com novas obras, né? Quando eu digo novas obras, é a construção da cidade. Santos é uma cidade, pelo menos na ilha, nós somos uma cidade pronta. E, na verdade, são pontuais os problemas e que me parece que falta uma ação mais efetiva, mais profissional, mais competente de resolução desses problemas. Não vejo uma solução, desculpe o Flávio Jordão, uma pessoa que eu acho até muito inteligente, muito mais inteligente do que eu, acima da média, mas não vejo uma resposta adequada à compra de coleiras para que os animais dos moradores de rua possam estar controlando seus animais. Porque não vai acontecer isso, em primeiro lugar. Segundo lugar, onde está o departamento da prefeitura que deveria cuidar dos animais que estão soltos? Mas ele é do morador de rua. Há uma controvérsia aí, né? Não, acho que você falou a Codevida... Deveria atuar, pô. Não é? Ela já é própria para isso mesmo. Até porque os animais têm contato direto com a areia da praia, não é? E se você levar o seu animal, eu tenho diversos relatos de pessoas que são até ameaçadas. A Guarda Municipal age de forma muito contundente, né, para coibir isso, mas não consegue fazer o enfrentamento com os moradores de rua. Tem uma escola de inglês, Clemente, na rua Tolentino Filgueiras, que a frente da escola de inglês era aberta para os carros entrarem. Né? Eles tiveram que fechar a frente dessa escola em razão da quantidade de moradores de rua que se aproveitavam da falta de uma barreira e adentravam para dormir na escola de inglês. A quantidade, mas assim, 10, 15 moradores de rua que se juntavam. Olha, Santos sempre sofreu com esse problema, mas cada vez está ficando mais difícil andar na rua sem ser abordado por um pedinte ou por um morador de rua. Não sei se você tem percebido isso. Não, acho que aumentou muito. Você citou bem os locais, inclusive, né? E agora a surpresa é ser na Praça das Bandeiras. Na Praça das Bandeiras. E aí com a marginalidade envolvida. Recentemente nós comentamos um caso de peruas que traziam moradores de rua. De outras cidades. E o verão está chegando, eu acho que a Prefeitura deveria intensificar essa fiscalização. Olha, e não é muito difícil, viu, doutor Aldo? Porque basicamente nós temos uma entrada só. As pessoas só podem vir pela Avenida Martins Fontes. Não é isso? É muito simples ali. Não é? Ou vir pela divisa Santos-São Vicente, mas ainda que você ficasse nas duas pontas, não tem outra entrada. Mas eu sempre pleiteei aqui a necessidade da entrada da cidade de ter uma viatura ali 24 horas. Nós vimos durante este ano e o ano passado diversos assaltos naquele trecho, na chegada mesmo, muitos relatos de assaltos ali. E às vezes tem a viatura, às vezes não tem a viatura. Penso eu que ali deveria haver uma viatura 24 horas,
com 2, 3 policiais. Ah, mas a polícia militar não pode. Mas eu acho que é o mínimo, porque é pontual, né? É um lugar escuro. Enquanto não houver a obra de remodelação da entrada da cidade, deveria haver. E aí, aproveitando isso, uma equipe da prefeitura que ficasse lá e... até como segurança, não haveria nenhum incômodo de vans que não tivessem autorização parar a van para ver quem é que tá tudo certo, todo mundo documento. Porque, olha, não há cidadão de bem que não queira ser parado pela polícia e que a polícia peça os documentos e que a pessoa mostre que tá... Não é verdade? Vai se sentir até mais seguro. Não né? é? Eu já fui parado diversas vezes e em nenhum momento me senti constrangido, eu me senti ameaçado. Pelo contrário, me sinto aliviado de saber que a Polícia Militar está atuando. Nós temos que fazer um breve intervalo, é muito rápido. Fique aí, eu volto já. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você. Corta. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Sintracomos, 76 anos de lutas e conquistas em prol do trabalhador. Um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. Buffet Maison Vanut, um novo conceito em festa. Requinte e sofisticação no mesmo espaço. Atendemos todos os tipos de eventos, aniversários, casamentos, festas infantis e confraternizações. Venha conhecer nossos ambientes e faça o seu orçamento. Buffet Maison Vanut, Avenida dos Bancários, 42. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org.
Estamos de volta ao vivo, um abraço especial aos nossos amigos da Ozan, 32288000, acesse o site www.ozan.com.br. Quem nos apoia também, os meus amigos do restaurante Boqueirão Express Grill, Rua Lobo Viana 89, ao lado da Unisanta, em frente ao Supercentro Boqueirão. Restaurante Boqueirão Express Grill. E os meus amigos do Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária, Incatep qualificando a mão de obra para o trabalhador portuário e preparando para o mercado de trabalho. Incatep, acesse o site www.grupoincatep.com.br. Olha, eu tenho um respeito muito grande pelo prefeito Billy, acho que uma pessoa religiosa, um homem de Deus, usa a palavra de Deus, não tem usado muito bem, mas usa a palavra de Deus. Mas acho que determinadas situações, não é, devem ser... Sabe o que eu estou me lembrando agora? E o José Eduardo Cardoso não tem culpa disso. Mas essa forma de hostilidade que os ministros e pessoas ligadas ao PT estão sofrendo, não sei se o Clemente vai lembrar. Nós tivemos um episódio com um cara que é um dos grandes orientadores da presidente Dilma, que agora é o Marco Aurélio, o do Top. Você lembra? Cunha. Não é Marco Aurélio Cunha, acho que é Marco Aurélio Cardoso. Você lembra disso? Não, Cardoso não é. Não é. Eu não vou lembrar agora, mas ele era de relações internacionais. Sempre andava com óculos... Garcia. Acho que é Garcia, Marco Aurélio Garcia. E ele teve um episódio do Top. Você lembra desse episódio do Top? Não. Quando houveram... não me lembro agora qual é o caso. Daiane, digita aí na internet Marco Aurélio Garcia, Top, que vai aparecer. Não estou conseguindo me recordar o motivo, mas acho que foi uma manifestação ou foi uma declaração da presidente Dilma. E tinha um cara, um fotógrafo, acompanhando as salas do Palácio do Alvorada. E filmou, ou fotografou, quando o Marco Aurélio Garcia fez Top. Ele se ferrava. Você lembra disso? Aparece ele, inclusive, falando e usando essa expressão. Todo mundo sabe o que é. E que virou Marco Aurélio, o José Simão escreve lá, o Marco Aurélio Top, enfim. Quer dizer, aquilo reverteu contra, porque as pessoas começaram a se sentir ofendidas. Não é? Quer dizer, ele tirando o sarro do povo brasileiro, porque ele estava falando para o povo brasileiro. Me parece que o prefeito Billy está sofrendo o mesmo problema do Marco Aurélio Garcia, porque diante da crise da educação, diante da falta de pagamento de serventes, diante da greve da maioria das escolas de São Vicente, a situação crítica, o prefeito, vários funcionários sem receber salário, os funcionários desesperados, fazendo vaquinha, vendendo suas coisas para poder comer um arroz e um feijão. O prefeito fez o Churrascos Unidos pela Educação. 50 pau, individual, bebida à parte. Aconteceu no sábado, a partir das 10 da manhã. Tem o Billy fazendo churrasquinho. Aí está o convite. Está aí o Billy fazendo uma linguicinha, carninha, fazendo um churrasco. E aí, isso acabou gerando nas redes sociais uma crise, né? Mais uma das crises. Um churrasco em prol da educação, realizado neste sábado, contou com a presença do prefeito Billy e gerou revolta em funcionários públicos e moradores do município. A reportagem do G1 tentou falar com o prefeito, mas ele não quis se manifestar. São Vicente enfrenta uma crise severa e neste sábado, chefes de departamentos, diretores e coordenadores de escolas e creches participaram de um evento denominado como Churrasco Unidos pela Educação. Não há informação de quem foi responsável. Agora, funcionários concursados e do terceiro setor souberam do evento e realizaram um protesto em frente ao local do evento. Olha, não é por nada, sabe? Mas não é o momento, né? Não estamos nessa... O São Vicente está passando uma grande crise. O Clemente, sabe o que me parece? Nós estamos vendo pipocar em todo o Brasil
casos e mais casos. Ontem o Fantástico mostrou casos de prefeitos, né? Ah, sim. Eu não sei, eu acho que as pessoas estão perdendo, os agentes... Por isso que a política está nessa baixaria. Está se perdendo a referência, Clemente. Tá. Agora, o lance do Billy é um lance muito complicado, porque ele ganhou em primeiro turno, né? E na verdade, de uma pessoa que, teoricamente, tinha até mais chance de ganhar do que ele. É verdade. E no entanto, aquela expectativa de elegê-lo para que modificasse o panorama até então, e na verdade foi o contrário que a gente viu. Todo mundo reclamou. Eu, por acaso, encontrei uma pessoa ontem, eu falei, como é que tá? Tem uma oficina aí. Como é que tá? Puta, a situação tá complicada, eu estou trabalhando para a prefeitura também, mas eu não recebo. Quer dizer, o cara não recebe e tem que pedir numa condição especial para, inclusive, descontar o imposto devido. Ou seja, você tem 500 para receber, mas eu tenho, vamos dizer, 200 de imposto, quer deduzir, não consegue deduzir. Então é o seguinte, é uma situação muito complicada do Billy. Quer dizer, não existe um respeito, seja ao funcionário público diretamente, seja os terceirizados, os fornecedores, e as pessoas que locam alguma coisa para o governo, ninguém recebe absolutamente nada. Nós estamos no fim do 3º ano e não consertou absolutamente nada. Mas olha que coisa curiosa, os professores não estão recebendo, não tem servente para limpar os banheiros, a situação é crítica, não tem merenda. Só que a Justiça, há 2 semanas atrás, suspendeu o pagamento do kit de robótica. 7 milhões e meio. Eu lembro dessa. Detalhe, robótica não é uma matéria que faça parte do currículo necessário, é um adendo. Segundo, não há professores preparados para ministrar robótica e mesmo assim gastaram uma fortuna, 7 milhões e meio. E detalhe, se você pega a sentença, chamou a atenção do juiz a celeridade no processo de compra desses kits. A empresa apresentou num dia, no outro dia já comprado, no 3º dia ela já recebeu. É um negócio inacreditável a rapidez. E ninguém recebe, na verdade, lá, né? Não, o kit da robótica recebeu. Só o kit da robótica. Esse tipo de coisa acho que está complicando a vida dele. Ele não precisa nem fazer propaganda, porque, na verdade, ele está fazendo propaganda já para o adversário, né? É verdade. Infelizmente. Quando a situação é ruim, nada dá certo, né? É verdade. Às vezes você pega, comparando aí com um time de futebol, o time está num momento bom, não joga bem, mas de repente a bola bate no ombro de um, na cabeça do outro, faz o gol. Já não está acontecendo isso com o prefeito de São Vicente. De repente a intenção dele de se fazer o churrasco foi até uma intenção boa, tentar se aproximar, tentar ouvir mais, ver de que maneira que ele pode... Mas, doutor Aldo, eu discordo de você. Um churrasco que custa R$50 por pessoa, você vai oferecer para quem? Para os funcionários que não estão recebendo? É uma incoerência, né? Deixa eu só concluir, eu não sou advogado do prefeito, estou apenas tentando imaginar que a análise que ele fez de fazer um churrasco não foi no momento ideal. De repente a ideia poderia até ser boa dele se aproximar das pessoas e ouvir sugestões de quem é do meio, de que maneira ele poderia melhorar a educação. Ou até ele ajudar ele financeiramente. Sim. Aí você pega, numa situação em que as pessoas estão sem receber o salário, estão com suas compras atrasadas, enfim, criar um evento. Né? O churrasco em si já é uma ostentação para quem está sem receber salário, né? Sem dúvida. E ainda cobrar, então acho que isso não foi de repente bem avaliado. E como eu disse, quando a situação não está boa, nem as boas intenções salvam. É verdade. Tá parecendo aquele centroavante, né? O cara pro mar, quando a maré não é boa, não tem, bate na canela, bate na... E às vezes quando a maré tá boa, bate na canela e entra. E o Santos está numa fase boa, viu, Augusto? Não, eu sei. Você viu o gol de ontem lá? É impressionante. Não fez nada durante o jogo, mas fez... Mas olha, eu depois do jogo do que o Corinthians perdeu do Santos, eu comentei isso. Como guerreiro, ou melhor, como um centroavante faz falta para um time, fazendo falta para o Corinthians, e como um centroavante é importante para um time como o Ricardo Oliveira é do Santos. Já que você me permite falar sobre o esporte, eu queria mandar um abraço para o Serginho Chulapa, que foi o gol de canela mais bonito que eu vi na vida, em 1984, sobre o teu Corinthians, aí na final do Campeonato Paulista. Para fechar esse assunto de gols de canela. Já dizia o Dario,
Dadá maravilha, não importa a parte do corpo, importa o gol, né? É verdade. O cara que... E olha, outro dia eu vi o Dadá Maravilha numa matéria nesses canais de esporte, está muito bem ele, continua alegre, o beija-flor, o cara que parava no ar. O único que paira no ar. O único que para no ar, um fenômeno da... Olha, só para a gente lembrar aqui, deixar registrado, foi em 2007 que aconteceu, o Marco Aurélio Garcia... havia uma notícia do avião da TAM, que tinha caído em São Paulo, havia uma discussão a respeito disso, e ele, quando o Jornal Nacional falou sobre o defeito no avião, ele comemorou a reportagem, né? O assessor especial da Presidência da República para Assuntos Internacionais, Marco Aurélio Garcia, assistiu no Palácio do Planalto a reportagem do Jornal Nacional que levantou a possibilidade de problemas mecânicos no avião da TAM que se acidentou em São Paulo. Ao final da reportagem, Marco Aurélio, que estava acompanhado do assessor de imprensa Bruno Gaspar, reagiu ao conteúdo da reportagem com o gesto de bater uma mão fechada sobre a outra aberta, o tal do top-top, né? Dizendo que eles se ferraram para não ser... Ele está lá na posição. Olha só, isso... E o cara... Agora, esse fotógrafo tem que ser premiado, né? Essa é a essência da fotografia, da imagem, esse né? É um verdadeiro flagra, Esse né? é lógico, estava lá a janela, por isso que agora você pode perceber que as janelas do Palácio da Alvorada sempre estão fechadas, nunca ficam abertas. Só para registrar aqui, e depois eu queria passar para a questão do CPMF, quero ouvir o doutor Aldo e o Clemente, apesar do governo já ter abortado, mas só para registrar, nas redes sociais estão sugerindo que a Márcia Rosa tenha cometido desacato à Constituição Federal, nos artigos 1º e no 22º da Lei 1802 de 1953. Artigo 1º. São crimes contra o Estado e a sua ordem política e social os definidos e punidos nos artigos desta lei, a saber, artigo 22. Praticar ato público que exprima menosprezo, vilipêndio ou ultraje ao nome do Brasil ou a qualquer dos símbolos nacionais dos estados ou dos municípios. Pena, detenção de 1 a 2 anos. Parágrafo único. A pena será agravada da metade quando o agente do crime for autoridade federal e de 1/3 quando estadual ou municipal. Olha aí, Massinha, pelo amor de Deus, hein? Vai lembrar a menina da novela lá, a Adriana Esteves e a Glória Pires, né, que ficaram presas. Clemente, o ministro da Saúde, o Arthur Quioro, na semana passada, na quinta-feira, num rompante, chamou a imprensa e anunciou o seguinte: o CPMF tem que voltar com outro nome, outras condições, mas o 0,38 sob pena... Contribuição interfederativa social. Isso mesmo, sob pena de um desmonte da saúde pública. O presidente Lula, na sexta-feira ou no sábado, numa palestra com o ex-presidente do Uruguai, o Mujica, defendeu a CPMF de que nunca poderia ter sido acabada, ou melhor, nunca poderia ter sido extinta, mas a presidente Dilma se reuniu no domingo com os seus alguns ministros e depois retificou que não haverá CPMF. É lógico, na sexta-feira não teve quem não ficou surpreso com esta informação. Você acha que o CPMF se viesse, viria numa boa hora ou apenas aumentaria o desgaste que a população já tem com a presidente? Eu ouvi uma frase, eu acho que é real. O PT não precisa de inimigo, ele próprio cria os seus inimigos. E esse é um dos exemplos. Quer dizer, eu gosto muito do Quioro, acho um cara muito centrado, mas foi extremamente infeliz. Mas, na verdade, acho que a ideia não foi dele, não. Acho que isso aí... Acho que ele foi obrigado. Foi assim, tipo, vai lá e fala que é para a saúde. E todo mundo sabe que não seria para a saúde, porque todas as notas da imprensa hoje dizem que era para cobrir o rombo de 80 bilhões de reais, que agora não vai ter como. Tanto é que o próximo orçamento, ele já vem como um déficit, né? Já está tabulado como um déficit, para dizer que isso é transparente e tal. Eu acho que veio numa má hora essa ideia, porque é um imposto em cascata.
nós já vimos de outras vezes que ele realmente encarece, e o pior prejudicado seria o pobre mesmo, porque alguma forma de repassar isso seria feito. E não podemos esquecer que o CPMF incide sobre o salário. Também. E justamente nesse momento, acho que nenhum político seria corajoso o suficiente para defender uma proposta dessa, mesmo que ela realmente fosse a ideal e a viável, né? Todas as pesquisas pesquisas qualitativas têm mostrado que não foi a questão do Petrolão ou de Lava Jato que fez com que a popularidade da presidente caísse. O primeiro item que aparece, que faz com que realmente os índices despenquem a 7%, acho que de popularidade da presidente, o primeiro é o desemprego. É verdade. O segundo é a inflação. E o terceiro, juros altos. Depois é que aparece a questão do desvio público. Então, no momento em que você tem desemprego, eu acho que 10% da população ativa está desempregada. No momento em que você tem o fantasma da inflação voltando, meu Deus do céu, quem não lembra de ir ao mercado de manhã e à tarde ter outro preço e à noite já não é, com o mesmo dinheiro que você comprou as coisas na parte da manhã, você não comprava. Inflação, né? Um absurdo. Então, você pega um ambiente em que tem desemprego, inflação e juros altos, quer dizer, nem aquela classe que foi colocada como consumidora no Brasil está tendo acesso mais aos bens de consumo que ela estava tendo até pouco tempo atrás. Falar em CPMF é brincadeira. Eu só queria te dar uma informação que eu li ontem uma matéria. Você sabe que esses números do desemprego são números curiosos, né? O IBGE, quando faz a pergunta, o senhor está procurando emprego? Se o cara disser, não estou ainda, então ele não é desempregado. Ele não entra. Ele não entra nos números. Se for computar aqueles ou que estão no seguro-desemprego, ou que porventura ainda não estejam procurando, mas que não têm uma atividade profissional, os números chegam a 20%. São números astronômicos. Não, Augusto, e de 18 a 24 anos já está em 25%. Olha só. Que é o pior... Que é o bem jovem mesmo. É o jovem. Para você ver como dá para a gente trabalhar com os dados. Fato é que nenhum desses dados desmente a quantidade de desempregados que tem. E se você olhar também os dados de aumento de saque de seguro-desemprego, aumentaram em 30%. Então, inegavelmente, o desemprego ele é o primeiro item que assusta o brasileiro. E é muito maior do que o anunciado, né? É verdade. E o que deixa a população mais ainda aflita. Doutor Clemente, boa tarde, obrigado pela participação. Obrigado, Augusto. Prazer, Aldo, estar contigo aqui. Agradecer a toda a equipe, a você, telespectador, pela sua audiência. Fiquem com Deus. Até o próximo programa. Doutor Aldo, muito obrigado, um forte abraço. Eu agradeço uma vez mais o convite, estarei sempre à disposição assim que for chamado e reitero aqui os parabéns a toda a equipe pelo cenário que está agora de acordo com o esforço que todo mundo que eu vejo fazem aqui. A nossa equipe aí 100%. A você, telespectador, muito obrigado pela audiência. Nós estamos indo embora, mas voltamos amanhã, às 1h15 da tarde, ao vivo, direto aqui dos estúdios da TV Com. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser e Ele há de querer. Tchau.